esse quadro que fala das histórias, realmente as histórias que a gente vive na Defensoria são as histórias da nossa vida. Então eu recém tinha casado, né? Então estava virando uma jovem adulta, responsável pela minha própria vida, assim, né? Quando eu entrei na Defensoria. E nessa jornada sempre tive o apoio restrito do meu marido. A gente brinca que lá em casa todo mundo é verde de maneira irrepreensível. E dos meus pais também, que sempre se orgulharam muito do meu trabalho. E acho que essa faceta do que a gente caminha acaba vindo com a maternidade, porque enquanto estava aqui eu me tornei mãe, né, de 2 filhos lindos e maravilhosos. E tudo acontece simultaneamente, então eu olho assim, o amadurecimento da Defensoria em 15 anos também é o meu amadurecimento, é o meu percurso de me tornar essa pessoa mais equilibrada, mais completa. Isso é muito bonito. Eu sou Silvia Carolina Pamploni Silva Dieter, um nome muito longo. E eu sou assessora jurídica, analista, entrei no primeiro concurso que teve na Defensoria Pública. Então, eu já acompanhava assim, os passos da Defensoria Pública. Eu digo que eu tenho a sorte de que até no mês da Defensoria Pública é um mês que eu acho maravilhoso, porque tem Dia das Mães, é aniversário do meu marido e aniversário da Defensoria. Então, reúne ali tudo de que me é afim. E eu já acompanhava a Defensoria por atuação do meu marido quando ele era estagiário lá. E nós éramos namorados, ele era estagiário na Defensoria, a gente conversava muito sobre os casos e as questões. Mas não era um concurso público que eu estava mirando. Tanto que no dia que teve a prova, tinha casamento da minha amiga. Então eu me passei um pouco no horário. Quando eu acordei, eu nem imaginei que eu ia fazer a prova. Eu falei, ai, será? Que preguiça. Mas fui. E acabei sendo aprovada, né, felizmente, e passou-se o tempo e ninguém estava movimentando o concurso, né? Então eu esqueci do concurso. Estava um dia me direcionando para a praia quando recebi uma ligação de uma assessora aqui da Defensoria. Ela me falou, Silvia, a gente está tentando entrar em contato com você e você não vai tomar posse, o teu prazo é hoje. Eu falei, meu Deus, mas eu não vi mensagem nenhuma. E daí ela falou, não, então pede prorrogação de prazo. Daí eu cheguei na praia, eu não tinha impressora, não tinha nada na praia, eu tive que ir numa lan house, naquela época, que nem é tanto tempo atrás, assim, a tecnologia não era tão avançada sobre nós, né? E daí fui numa lan house, imprimi o requerimento, pedi prorrogação. Voltei para Curitiba, reuni toda a documentação e fui lá na Defensoria, que na época era na Voluntários da Pátria, entregar os documentos. E quando eu entrei no prédio, eu falei, meu Deus, será que eu vou assumir? Será que eu vou trabalhar aqui? Porque eu fiquei morrendo de medo de que eu não ia sair viva daquele elevador, né? Mas enfim, entreguei a documentação, fui muito bem recebida pelos servidores que já estavam ali, que foi uma primeira leva que tinha sido chamada. E quando eu efetivamente entrei, a gente já estava situado no Edifício Caetano, na Cruz Machado. Então, assim, já era uma realidade infinitamente melhor e hoje eu estou realmente mais vinculada à administração e à organização administrativa, né? E também é um tema, assim, que me é afim, ainda que eu goste muito da área criminal. Eu acho que poder auxiliar administrativamente a Defensoria é fazer com que a gente consiga criar toda essa coluna vertebral forte para permitir com que as pessoas que estão lá na ponta consigam desenvolver o trabalho da melhor forma possível. Então eu tenho orgulho da atividade que eu faço e reconheço, assim, tanto na administração superior como nos meus colegas, toda essa dedicação de fazer o melhor para poder oferecer o melhor. Eu acho que sempre foi muito afim, assim, ao que eu era, aos meus valores, e até vai muito, assim, dessa questão. A Defensoria foi algo natural. Eu quando primeiro busquei o jornalismo e daí depois falei, não, mas eu acho que o que eu gostaria está aqui, acho que é aqui que eu vou conseguir construir realmente esse meu ímpeto de tentar movimentar as engrenagens do mundo e tentar fazer as coisas serem um pouquinho melhor.
Então, toda essa afinidade que me levou ao direito, ao mundo do direito, também foi a que me trouxe para a Defensoria Pública. Ai, gente, eu falo muito, então eu fico lá fazendo discurso para eles, para tentar trazer uma noção de realidade, né, do mundo que a gente vive. E no ano passado até teve um movimento da escola para conhecer mais o trabalho dos pais, né? E eu aproveitei o momento e falei, não é agora. E falava, é Defensoria Pública, é um órgão público previsto na Constituição, e trazia para eles toda a dimensão, né, e essa beleza da instituição que a gente compõe. Mas assim, é muito bonito que a instituição permite que a gente tenha movimentos com as crianças aqui dentro, e toda vez que eles estão de férias é um tempinho que eu gosto de trazer eles para conhecer meus colegas de trabalho, porque assim como eu pergunto como foi o dia na escola deles, o que eles fizeram com os coleguinhas, eu acho que eles também têm que entender o que eu conversei com os meus colegas, o que eu fiz no meu dia de trabalho. Então a gente tem essa troca bem grande. Eu tenho muito orgulho de poder ser testemunha da história da Defensoria Pública. Então, não só nós vivemos juntos histórias, como a gente, enquanto servidor, acaba sendo esse reflexo, né? Sendo esse arquivo vivo daquilo que acontece à nossa volta. E, assim, tenho um orgulho tremendo de poder olhar que todas as direções, todas as gestões administrativas que se sucederam sempre tiveram um olhar de excelência, de se dedicar ao máximo todos os dias. É uma construção assim que faz eu ter muito respeito por quem eu trabalhei e muito orgulho de ver um esforço que em pouco tempo, que são 15 anos, já trouxe tantos resultados, né?